Boa noite, queria que você analisasse essa estreia, porque os primeiros minutos, um amplo domínio do Atlético, chances criadas, as lições que tira de hoje, e se você fica mais chateado com os gols perdidos ou os gols sofridos, né? Porque o Galo vinha sofrendo muito poucos gols, mas foram 2 no primeiro tempo. Sim, boa noite. É um jogo assim que eu acho que dá para dividir ele em 4 partes, né? 4 quartos. Os primeiros 25 minutos a gente teve muitas chances, né? Jogadas em velocidade por um lado, por outro, na cara do goleiro umas 3, 4 que o Volpi pegou bem, e perdemos gols assim que um gol que você faça ele vai causar para o adversário a falta de confiança maior e vai te conduzir a uma provável vitória, sem dúvida, né? E a gente sabe o momento que o adversário vive também, né? O Grêmio equilibrou o jogo na segunda metade do primeiro tempo e aí entram principalmente o primeiro gol, a jogada de falta, né? Eu até estava conversando com o Klaus e o Klaus me falou que se não tiver o contato não é falta. Eu joguei futebol há muitos anos, né? Então quando eu vou cabecear uma bola que vem uma chuteira em minha direção, automaticamente eu vou tirar a cabeça, eu não vou conduzir a cabeça para bater no pé. Isso aí é automático do ser humano. E foi o que aconteceu com o Natanael na jogada. O pé alto é muito claro, né? E quando você sai atrás num jogo como esse, o Grêmio pega confiança, passa a jogar mais em cima do teu erro. E foi o que aconteceu no segundo gol. A gente errou numa saída de bola da nossa zaga, que hoje não foi tão bem quanto nos outros jogos do ano todo, mas faz parte, isso acontece também. Mas o que eu ressalto assim, é lógico que a derrota ela é muito dolorosa em qualquer circunstância, mas a gente tem que separar o resultado do jogo do desempenho. Eu confesso que eu nunca vim jogar aqui com o Grêmio com uma superioridade tão grande como a gente teve hoje, com posse de bola beirando os 70, com mais de 20 finalizações, com o goleiro do Grêmio sendo o melhor em campo. Então eu não posso deixar de valorizar o que o Atlético jogou hoje, mesmo com 2-0 contra, não abdicou de atacar, foi sempre equilibrado. E teve chances até no último momento de pelo menos empatar o jogo, né? Então o Grêmio foi eficaz, foi muito eficaz e nós pecamos muito nas finalizações hoje. Mas o futebol, quando você joga bem, você fica próximo de vitórias, né? Se a gente jogar bem assim nos outros jogos, com certeza as vitórias vão vir. Boa noite, Cuca. Breno Galante. Cuca, eu queria que você falasse um pouco até sobre alguns jogadores que não tinham um ritmo de jogo, né? O Hulk ficou um bom tempo sem jogar, o Júnior Santos hoje, você deu uma oportunidade para o João Marcelo. O que isso impacta no seu time hoje, né? Até para o rendimento do time, e como é que você está vendo essa preparação num todo do seu time nesse começo de campeonato? O Hulk machucou, não jogou com a Tombense na primeira semifinal, ficou fora dos outros 3 jogos e está voltando agora. Ele é muito importante para nós. Então é um processo natural de readaptação que ele está passando. Hoje jogou 60, 65 minutos. O João Marcelo fez a estreia dele, o Júnior Santos estava machucado 2 meses, 60 dias praticamente, também está retornando. São jogadores muito importantes, né? Que a gente, com o passar dos jogos, eles vão readquirindo a forma ideal. Cuca, Tomás Machado do Sacode Minas, o torcedor do Atlético tinha uma implicância daquele jogo retrancado e hoje a gente viu o seu time jogando bem para cima. Essa vai ser a postura do Atlético do Cuca em 2025, sempre buscando o resultado? Hoje não veio a vitória, mas o futebol foi vistoso para o torcedor que gosta desse time que ataca. Não, é o que eu falei agora, né? A gente tirar o resultado que foi horrível. O desempenho foi muito bom, gente, 11 escanteios, e faltou o quê? Uma conclusão melhor, sabe, um jogo assim que você poderia tranquilamente sair daqui com uma vitória
boa vitória, e infelizmente não ocorreu, mas a gente tem que valorizar o que de bom fizemos para dar sequência a isso. Eu sempre tento ter uma equipe equilibrada e quanto mais para frente possível puder jogar. Tomara que a gente dê sequência a isso já no próximo jogo em casa com o São Paulo também. Cuca, boa noite. Lucas Mendes, do canal Alma Celeste. O Atlético explorou bastante jogadas combinadas nos laterais do Grêmio. Numa análise do adversário, que no caso hoje foi o Grêmio, isso foi identificado como um ponto a ser explorado pelo Atlético? Nós fizemos triangulações, né, pelos lados, então a gente tinha por dentro também com o Rony e o Hulk. Foram muitas jogadas e muitas chances, né? Chances muito claras, assim. É difícil num jogo, um clássico como esse, você ter tantas chances de gols igual a gente teve. Só que você tem que fazer o gol, você tem que sair na frente, aí o jogo vai se abrir todo para você. A confiança que o Grêmio pegou em cima do primeiro gol, ele muda o panorama do jogo. Mesmo assim, o Atlético teve estrutura, teve organização para seguir jogando bem, e na minha opinião foi um pecado essa derrota. Nós merecíamos uma sorte melhor pelo que a gente jogou. Cuca, Cláudio Rezende novamente, da Itatiaia. O ano passado o Atlético acabou tendo uma opção por priorizar as Copas, né? Em relação ao Campeonato Brasileiro. Nesse calendário nosso aí, jogo atrás de jogo. O Atlético agora, esse ano, tem Copa Sul-Americana, ao invés de Libertadores. Se tiver que segurar jogador, o brasileiro vai ser prioridade do Atlético, do Cuca ou não? Eu acho que todas as competições que a gente está, elas vão ser prioridades. A gente não tem que priorizar uma. A gente está em reconstrução ainda do nosso elenco. Nós estamos fazendo as coisas gradativas, sem alarde, com muita certeza no que a gente está fazendo. Aí a gente ainda vai fortalecer o nosso elenco, que nós temos essa necessidade, mas tudo no seu tempo. Eu, sinceramente, apesar da derrota, eu estou muito contente com o que eu vi o Atlético jogar. Sabe? Mas como é que o cara está contente com perdendo o jogo? Não estou contente com o resultado, e sim com o desempenho que a gente teve. Foi muito volume, foram muitas situações. Infelizmente hoje a bola não entrou. Boa noite, Cuca. Zé Alberto, Rádio Gaúcha. Zé. Tudo bem? Prazer te rever. Igualmente. Cuca, até porque na resposta anterior tu deu a entender que fazia parte da estratégia até do Atlético, se conseguisse aquele gol cedo, naqueles primeiros alucinantes 20 minutos do Atlético, isso aí teria um efeito em cima do time do Grêmio, pela fase que o Grêmio vive, por tu conheceres o que acontece aqui no Rio Grande do Sul. Essa estratégia, tu acha que a vitória de hoje para o Grêmio, ela acaba criando uma situação em que outros clubes não vão poder jogar com essa estratégia porque é suficiente para mudar uma fase no Grêmio? Eu não sei, né? Mas a vitória, ela sempre te dá uma tranquilidade, por mais que às vezes você não a mereça, né? Mas ela te dá uma tranquilidade. No nosso caso, como é um campeonato de 38 jornadas e é a primeira que a gente está jogando e vem de uma derrota, eu em 2021 estreiei contra o Fortaleza perdendo em casa e não jogando nada. Então aquilo foi muito mais frustrante, né? Agora hoje, essa derrota que a gente teve, se você tirar o resultado, que não se pode tirar o resultado, mas se você vê o que o time jogou, foi bonito, foi um jogo muito bem jogado, com jogadas de triangulações pelos dois lados, com envolvimento, uma supremacia muito grande, mas o Grêmio foi eficaz. O primeiro gol foi irregular, isso aí é nítido, ele sim te dá uma condição do adversário pegar confiança no jogo. A torcida que estava pegando o pé do Grêmio no começo do jogo, com alguns erros que estava tendo, até pelo momento que o Grêmio vivia, ela passou a apoiar e não tinha mais problema depois do primeiro gol. Por isso que é muito importante no jogo assim você sair na frente. Cuca, Breno Galante novamente. Depois do título do hexacampeonato, em entrevista você falou sobre a questão da necessidade de reforço para o time. Na semana passada, depois do jogo treino, você falou novamente, e de lá para cá você não só não ganhou o reforço, como perdeu o Daverson, né? Olhando daqui para frente, até o dia 11,
Ainda existe alguma necessidade, uma possibilidade de chegar algum reforço para você? Vocês estão pensando isso só no meio da temporada? Como é que está esse planejamento? Bom, eu acho que a gente tem potencializado o elenco em todos os sentidos. Eu acho que tecnicamente, taticamente, eles estão evoluindo jogo a jogo. Eu repito, a exceção do resultado hoje foi um grande jogo. Nós temos algumas necessidades, a diretoria sabe, estamos trabalhando em cima disso. De repente, se você não consegue trazer nessa janela, tem uma janela daqui 2 meses, que ela é uma janela mais ampla e que você pode ter jogadores diferenciados para poder dar aquele up que geralmente as equipes dão naquele momento. Então a gente tem que ter paciência. São algumas jornadas que a gente pode ficar sem os reforços para o elenco, mas o nosso time é bom. Então a gente vai valorizar muito esse pessoal que está aí também. Cuca, Tomás Machado do Sacode Minas, você ficou muito tempo com os jogadores pós-jogo conversando. Vocês vão viajar amanhã ainda. Esse momento agora, o que você precisava conversar tanto com os jogadores, que você ficou muito tempo lá, nesse momento após a vitória, mais puxando a orelha que deveria ter vencido ou parabenizando pelo esforço de todos? Não, vou falar a verdade para você, eu nem falei com eles ainda. Porque uma turma ficou treinando ali dentro, certo? Aí eu espero para eles virem para rezar junto. Daí quando eles chegaram, a outra turma estava tomando banho. Então daí demora, né? Estão lá tomando banho, então demora até os outros irem. Eu vim aqui agora, eu vou lá para terminar o nosso trabalho de hoje, fazendo a oração que todos os times fazem e conversando com eles. O que eu falei aqui para vocês, eu vou repetir lá. E daqui 3 dias a gente tem um jogo lá na altitude, que a gente também vai poder pensar bem na estratégia que nós vamos executar lá para fazer um bom jogo e quem sabe lá ter uma sorte melhor no resultado.